Olá, amigo, amiga da Garcia Moreno, seja mais uma vez muito bem-vindo, bem-vinda à nossa casa. É um prazer recebê-los aqui. Hoje, 30 de maio de 2023, para trazer uma super notícia. Foi publicado no Diário Oficial da União hoje o Ato Declaratório Executivo CORAT, número 7, que fala sobre a contribuição devida ao Senar pelo produtor rural pessoa física, que a partir agora, do dia 1º de junho, ou seja, dos fatos geradores que ocorrerão a partir do próximo dia 1º de junho de 2023, deverão constar e ser arrecadado através de DARF. Isso é uma grande novidade, porque temos falado ao longo dos últimos tempos muito aqui com os nossos clientes, nos nossos canais, treinamentos, sobre quais as medidas adequadas, operacionalmente falando, para que possamos contribuir, ou seja, fazer a arrecadação das nossas contribuições ao Senar. Preciso destacar, fazer uma introdução aqui para nós pacificarmos aqui primeiro o entendimento, no sentido de que vocês vão se lembrar que na década passada aí, né, já estamos falando de década passada, olha só, pessoal, nós tivemos todo aquele imbróglio da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do Fundo Rural. Até que em 2017 o STF voltou atrás da decisão e declarou essa contribuição como devida pelos produtores rurais. Bem, a partir de 2018, em 2018 nós tivemos a publicação da Lei 13.606 e essa lei teve por intenção criar um grande acordão ali entre governo e o setor do agronegócio para trazer aí a negociação das dívidas que tínhamos aí que ser reconhecidas daqueles anos em que havíamos um reconhecimento jurídico de que o Fundo Rural não seria devido. Ou seja, era uma dívida que a gente desconhecia, já dava como certa ser inconstitucional e dali a pouco a corte voltou atrás e todo mundo passou a dever o Fundo Rural. Vocês se lembram disso, não é necessário grandes detalhes. Acontece que também em 2018 as nossas corporações passaram a entrar compulsoriamente ao ambiente do E-Social, EFD-REINF e DCTF-Web. E-Social e EFD-REINF, quem estava no grupo 1 lá atrás, que são as grandes corporações, entraram em maio de 2018 e depois, logo em seguida, a partir de agosto de 2018, nós também adentramos ao ambiente da DCTF-Web. Acontece que lá naquele momento aconteceu um imbróglio bastante importante. Por quê? Porque a DCTF-Web gerava guia de arrecadação em DARF apenas daqueles tributos que estavam sobre o seu guarda-chuva de administração. Tá? E aí, dentro desse cenário, começou-se a ter um debate aí quanto ao Senar, especialmente porque essa mesma Lei 13.606 trouxe para os contribuintes produtores rurais que, a partir do ano calendário 2019, eles poderiam optar por qual regime lhe coubesse melhor, sendo pelo regime de no caso aí os produtores rurais, contribuintes individuais, tá? Ou seja, aqueles que não eram da agricultura familiar, poderiam optar ou pelo regime de comercialização, que era tão tradicional até o momento, único existente, ou poderia optar a partir de 2019, ali mediante a opção feita na competência janeiro daquele ano, por um regime com contribuição previdenciária sobre a sua folha de pagamento. Veja bem, naquele momento passamos a ter uma grande situação atípica dentro das nossas corporações, que era quem optou pelo regime de folha
deixaria de sofrer a retenção do Fundo Rural quando da comercialização da sua produção. Então, nas nossas grandes corporações, a partir de janeiro de 2019, para aqueles produtores que optaram por um regime de folha, nós pegamos uma declaração deles e deixamos de realizar a retenção. Mas isso alcançou exclusivamente a parte da contribuição previdenciária e o RAT. Essa legislação da Lei 13.606 não alcançou o Senar, as contribuições que são devidas ao Senar. E aí surgiu o imbróglio. Por quê? Porque quando a gente prestava a informação das retenções que não eram realizadas dos contribuintes com base no sistema de folha, a DCTF Web do ambiente da Receita Federal também não puxava para dentro as retenções que eram realizadas em relação ao Senar. Moral da história, a própria Receita Federal se manifestou lá em janeiro de 2019, através do ato declaratório executivo CODAC número 1, onde ela estabeleceu que no caso das retenções realizadas de produtores rurais que tinham optado pelo regime de folha, essas retenções ao Senar deveriam acontecer e o contribuinte substituto, né? Ou seja, aquele que ficou só fez a retenção lá no produtor rural e tem que passar o dinheiro para os cofres públicos, ele teria que fazer uma GPS avulsa. Então vejam bem, a gente entrou no ambiente do E-Social, entramos no ambiente da IFD-REINF, estamos dentro da DCTF Web, mas desde então a GPS, para nós que estamos no mundo agro, continuou sendo uma prática, ok? Até os dias atuais. Quando eu falo atuais, estou falando dos fatos geradores ocorridos até esta competência que vos falo, maio de 2023. Mas o que temos de novidade? Gente, hoje, dia 30/5/2023, motivo do nosso encontro aqui com vocês, foi publicado esse ADE que eu mencionei, o ADE Corate número 7, e que ele traz uma disposição nova, alegando que, instruindo já que a partir dos novos fatos geradores, que ocorrerão a partir dessa semana, dia 1º de junho de 2023, não teremos mais para o setor agro as arrecadações ao sistema Senar através de guia de GPS. Olha só, gente, o que eu estou falando para vocês aqui é a extinção da guia GPS para as nossas atividades relacionadas diretamente ao Senar, né? Porque o Senar era um gatilho que tinha ficado aí dentro do nosso operacional. Lógico, nós temos a questão das reclamatórias trabalhistas, que ainda até o mês que vem ainda temos o uso da GPS, mas ficou claro que a GPS está ao findar, está apagando as suas luzes, né? Depois de muitas décadas aí sendo documento de arrecadação previdenciário e de contribuição também aos terceiros, né? Então já está claro para nós que estamos aí ao apagar das luzes, mas isso, pessoal, exige ajustes nos nossos processos internos. E aí, para falar sobre toda essa readequação, né? Afinal, o que muda de verdade na nossa vida a partir deste dia 1º de junho? Quais os cuidados que nós temos que ter? Eu já começo a palavra aqui dizendo para vocês o seguinte: convidei o William, o Renan, que são nossos consultores na área, exímios conhecedores aí, fazem parte dessa rotina com vocês, que são os nossos clientes. Mas antes de falar qualquer coisa, gostaria de deixar aqui essa linha, né, muito bem estabelecida, William. Por exemplo, Renan, nós estamos no dia 30 de maio. O ato declaratório executivo número 7 inicia sua vigência dia 1º de junho, dizendo, olha, então nós temos um novo mundo, um novo cenário de como prestar a informação e de como recolher a informação a partir de junho. Agora, então nós temos que primeiro entender o seguinte, né? Se até 31 de maio nós temos um cenário antigo, significa que estamos falando dos fatos geradores de maio.
Ou seja, as arrecadações que nós vamos realizar em junho relativa aos fatos geradores de maio continuam como estão hoje. Concorda? Perfeito. GPS avulso. Deixar muito bem estabelecido, pessoal, que em 1º de junho não é mudança drástica, ela é corte de fato gerador, né? Então, os novos fatos geradores é que serão imputados às regras do novo ADE Corate 7. Renan, sobre isso, como que nós podemos trabalhar? Vamos fechar a caixinha para o pessoal entender do tratamento dos produtores rurais, né? Nós temos os produtores rurais, que são aqueles, né, que representam aí mais de 90%, com certeza, de toda a movimentação nossa, nas nossas grandes corporações do agronegócio, são os produtores rurais, pessoas físicas, que vendem, comercializam com a sua cooperativa ou com a sua grande corporação, cliente, né? Então, essa corporação que adquire a produção rural fica com a responsabilidade tributária de repassar aos cofres da União esse senar retido na operação comercial, né? Esse produtor rural, pessoa física, fala para nós, Renan, dentro desse cenário, o que é que nós podemos dizer para o pessoal ficar alerta? Bom, boa tarde, bom dia, né, pessoal? Boa tarde, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Funciona o seguinte, até hoje, dia 30, até amanhã, dia 31 de maio, quando o produtor rural vendia para uma pessoa jurídica, uma cooperativa, uma comercial exportadora, quem é o responsável pelo recolhimento é o adquirente. E quando esse produtor rural ele é optante pela folha de salários, então ele tributa as suas contribuições previdenciárias pela folha, ele indica lá para o adquirente que ele é optante pela folha, e com isso, como o Ayrton bem disse, o adquirente ele passa a ser responsável pelo recolhimento do senar. Como que era feito esse recolhimento do senar, como que é feito até amanhã, dia 31 de maio? O ADE CODAC número 1 de 2019 determina que o adquirente que fizer a compra dessa produção rural do produtor rural pessoa física vai recolher o senar exclusivamente ao senar em GPS avulsa sob o código 2615. Um detalhe muito importante é que o código 2615 ele é recolhido por unidade, então por filial. Ele não é centralizado na matriz. Então, se a filial de um estabelecimento comprou a GPS avulsa tem que sair no CNPJ daquela filial e assim na matriz e assim por diante. Ou seja, os nossos clientes são todos grandes corporações, né? Nós temos clientes aqui com mais de centena de unidades. Sim. Moral da história. Ele fazia aquisição lá de produção rural de mais de 1.000 produtores, 2.000, 5.000, 10.000 produtores, dividido em mais de uma centena de unidades. Ele tinha que não só prestar informação, como também realizar a arrecadação na GPS avulsa, segregado por unidade. Então, imagina, nós tínhamos aí pessoas preenchendo guias e preparando a arrecadação, e lá no financeiro fazendo a arrecadação também de GPS, e mais de uma centena de GPS também, além, obviamente, de todo o controle interno necessário a isso. E um detalhe importante, né, que além de todo esse trabalho, todas essas informações são prestadas já na FDRINF, lá no evento R2055. Então, para quem já está mais familiarizado com isso, né, o nosso amigo operador que lança e reconhece o do fiscal, que lança isso para fazer a apuração da contribuição previdenciária, ela vai lá no sistema dela, indica quem que é o produtor rural, indica se esse produtor rural é optante pela folha, sim. Aí quando você coloca assim, na FDRINF você vai preencher o valor bruto de aquisição desse produtor. Nos campos da Previdência e do RAT vai informar do zero, e no campo do Senar você coloca o valor. E o grande detalhe é que, como o recolhimento é feito por GPS avulsa no código 2615, essa informação que está na FDRINF hoje é somente para confronto de informações. Então eu estou consolidando a informação. O Senar vai olhar a FDRINF do adquirente, vai olhar a guia do Senar recolhido, fechou a informação, acabou o problema. Mas isso mudou, né? Grande verdade, né, Renan? Quando a gente olha assim, é que a gente percebe que a imposição, até mesmo existia essa dúvida, né? E agora? GPS avulso, a gente faz tudo na matriz, como é na DCTF Web, a gente não faz. Mas a gente percebeu que o próprio Senar,
que na verdade passou a ser o ente fiscalizador dessas contribuições, porque antes, né, quando a gente estava em GFIP, passava primeiro pela Receita Federal, que arrecadava tudo a eles, que não existia opção pela folha. A partir do momento que a gente separou, olha, agora não tem mais INSS-RAT, a Receita falou, opa, então não tem mais nada a ver comigo. Cabe ao Senar fiscalizar. E como essa fiscalização ela é regionalizada, existem as superintendências do Senar em cada estado, em cada região, foi obrigatório que cada região fosse responsável por fiscalizar aquela unidade. Então, o fiscal do Senar do Mato Grosso queria a sua comprovação e a guia dele, o do Paraná queria a comprovação e a guia dele, do Mato Grosso a guia dele. Então, foi o quê? Foi um grande trabalho que aumentou para as corporações. Porque na GFIP você já apresentava por unidade. Cada unidade já tinha a sua aquisição, cada unidade já tinha a sua GPS, era normal. Agora, além de ter uma DCTF Web, uma FDRINF por unidade, com as contribuições por produtor rural, também tinha que ter um trabalho, como o Ayrton falou, de controle paralelo, por CPF, por local de comercialização, né? Para preenchimento dessa unidade consolidada em cada mês. E a gente vê a redundância, porque quando você está preenchendo o R2055, você indica lá, você está fazendo a FDRINF na sua matriz, indica o estabelecimento adquirente, ou seja, todas as suas unidades, por unidade você já indica na FDRINF, e ainda indica o produtor, se ele é optante pela folha ou não. Então, essas informações todas já constam na FDRINF. Então, era redundante uma informação de que eu tinha que prestar todas essas informações, porque as superintendências do Senar não tinham acesso a essas informações que estavam na base de dados da Receita Federal. É interessante a gente fala assim, né, Wellington? A gente lembra, parece que foi ontem, né, que a 3606 saiu, que nós tivemos ali esse debate, mas lá se vão mais quase 5 anos e meio, né, de GPS avulsa, e esperava-se que realmente esse cenário ia mudar. Só que a gente não tinha previsão e nem noção de quando a Receita Federal passaria, então, a entender que ela é o ente arrecadador, poderia repassar. Ou seja, na verdade, o acordo ali não era contribuinte e Receita Federal, era Receita Federal e Senar. Exatamente. Olha, Receita Federal, continue arrecadando e repassando os valores, né? Até um fato curioso, né, que conversando com um pessoal do Senar, eu perguntei para eles, cara, mas não seria melhor se a Receita fizesse essa arrecadação como era antes? Vocês têm algum tipo de atraso em receber esse... Falou, não, para nós seria bom, porque eu não tenho atraso, não tenho delay para receber esse recurso que está sendo exclusivo para o Senar. Então, aí o fato da Receita agora, com a DEC Corat número 7 de 2023, vir e dizer que a partir dos fatos geradores de 1/6 de 2023, o recolhimento exclusivo do Senar desses produtores optantes pela folha de salários agora será por DCTF Web, a gente pode dizer que até um avanço na celeridade da prestação das informações, da fiscalização por parte do Senar e até na praticidade de controle interno das corporações, que agora não precisa mais ficar tendo todos esses controles paralelos para comprovar o recolhimento correto da sua contribuição. Nós podemos dizer, Renan e William, eu acho que é o seguinte, né? Que o ambiente que foi desenvolvido para o E-Social, EFD-REINF e DCTF Web, que é o ambiente onde já se presta toda a informação da comercialização da produção rural, de toda essa movimentação das nossas corporações, esse ambiente está pronto desde 2018. Sim. Né? Os eventos, desde sempre, já contemplaram essas informações e que a forma de arrecadar, na verdade, foi uma saída pela tangente, porque, segundo a Receita Federal, não havia um convênio para ela fazer a gestão de uma arrecadação para o Senar, haja vista que a base de cálculo, o fato gerador que estava acontecendo base para o Senar não se replicava para o Fundo Rural. Então era uma arrecadação especialmente ao Senar e que não havia convênio para que a Receita administrasse um recurso que fosse de terceiro. Então, acredito que agora, você comentou desses 5 anos aí, né? Com certeza os órgãos se ajustaram entre si, mas o que é importante de tudo isso, pessoal, é que nós temos, então, a partir de 1º de junho, o cenário de extinção da GPS. Na prática, né, então, depois de tudo isso que a gente falou, o que muda para a pessoa jurídica adquirente da produção rural de um produtor que é optante pela folha? Na prática, ela já informa isso na sua FDRINF, lá no R2055, ela já indica isso por unidade de adquirente, já indica por produtor, e ela indica que esse produtor é optante pela folha. Então, tudo isso já é feito está no banco. Desde o extinto evento lá no S1250 do E-Social. Exatamente. Tudo isso já era feito lá naquela época.
Então agora na FDRINF continua da mesma forma. E o grande detalhe é o seguinte, a partir de então, dos fatos geradores de 1/6/2023, com recolhimento no mês 7 de 2023, o cenário exclusivo, o recolhimento exclusivo do Senar será na DCTF Web. Terá um código novo para recolhimento exclusivo do Senar lá na DCTF Web. Então, fim da GPS avulsa a partir do mês 7 para o recolhimento exclusivo do Senar na aquisição. Melhor mundo, né? Não, melhor mundo, centralizado numa guia única. Centralizado né? numa guia única. Então, existe um ganho muito grande operacional em relação a isso, mas não exime a necessidade de toda a avaliação, verificação, né? De que essa informação ela está consistente. Então, acho que um ponto de atenção dos nossos usuários, operadores aí, pessoal, é o seguinte: quando gerar lá com essa relevância, né, agregando tudo numa guia única, tem que conferir isso daí para verificar se essa base vai, porque antes o pessoal não tinha, William, vamos ser bem honestos, como a carga não estava indo para dentro da DCTF Web, não havia uma certa preocupação em validar essa informação por dentro da DCTF. Perfeito. Ou por dentro lá da REINF, dos relatórios da REINF. Agora, com o pagamento sendo processado na DCTF Web via banco que está sendo colocado no ambiente do SPED pela EFD REINF, então o pessoal vai ter que ter uma atenção especial aí para ir lá e dar consistência nesses números. Lembrando 2 pontos aí, né, Wellington? Isso acontece de forma idêntica ao que já acontece nas vendas com fim específico, que foram reconhecidas pela Receita Federal lá em 2019, que até então nós não tínhamos esse direito nas vendas, né? E o STF determinou que não tinha incidência. E nas vendas de sementes e bovinos reprodutores, gado reprodutor, que elas são isentas do RAT e da contribuição previdenciária. Mas não do Senar, Não né? do Senar. Ou seja, essas informações, da mesma maneira que vai acontecer com o produtor optante pela folha, já eram carregadas para a DCTF Web. Era uma situação que só tinha esse recolhimento exclusivo ao Senar, mas como tínhamos fato gerador ali e um benefício de isenção, ela era carregada para a DCTF Web. Esse mesmo controle que a gente aplica às aquisições de sementes e gados reprodutores, né, vai ter que ser destinada também aos produtores optantes pela folha, que vão ser destinados à DCTF Web para conciliação dos valores devidos, né? E um detalhe muito importante também, agora até com atenção ao financeiro, a pessoa que vai fazer o pagamento dessas guias, pelo costume já dos últimos 5 anos ter uma GPSzinha avulsa, vai chegar no mês 7, o cara vai olhar e vai falar assim, cadê a GPS avulsa? Vai lá e vai tirar e vai pagar. Pessoal, muito cuidado com isso aqui, porque hoje GPS avulsa se você pagar a mais ou pagar em duplicidade, é só por pedido de restituição. E isso demora muito para vir. Não tem a possibilidade de você compensar com outro tributo administrado pela Receita, porque isso é separado do que é do DARF. Então, para evitar você desonerar, descapitalizar ali indevidamente e esperar, sei lá, meses, anos para receber, então muito cuidado com isso aí também. É importante isso, pessoal, porque muita gente lá na entrada do e-social comeu bola, E pagou duas guia vezes. de GPS e depois descobriu que devia estar fazendo via DCTF Web, depois quando gerou a DCTF não conseguiu compensar, teve que pagar a DCTF Com Web, multa e né, juros. com multa e juros, e ficou muito tempo aí com pedido de restituição de guia de GPS. Então, muita atenção não com isso aí, né? pode errar. Inclusive, né, pessoal, isso pode agora mudar talvez um cenário que a gente tem hoje. Uma vez que o Senar vai estar dentro da DCTF Web arrecadado em um único documento, Pode ser que se autorize aí uma declaração de compensação Que hoje nós para não utilizar temos. um recurso de fontes diferentes. Né? GPS, o Renan bem falou, nós tínhamos que informar no campo lá da extinta GFIP. Parece que finalmente estamos deixando a GFIP para trás, né? Lá o campo de compensação da GFIP. Então, se eu quisesse esse recurso de volta, era necessário a restituição. Agora, talvez, com a retificação, com a inserção do Senar, mesmo da folha de pagamento dentro da DCTF Web, eu possa finalmente compensar um Senar pago maior ou indevidamente com outras contribuições previdenciárias que estão na DCTF Web também. E da mesma forma o inverso, né? Sim. Se eu tenho um crédito e vou usar, eu posso usar agora para compensar a DCTF Web. Um recadinho até importante, né, Wellington? Nós fizemos um vídeo no nosso portal, o pessoal que está acompanhando ali o nosso portal e o canal, sabe que estão recebendo notificações ali da DCTF Web em andamento. Temos contribuintes, nós já presenciamos alguns clientes que tiveram enquadramento equivocado ali entre o primeiro e o segundo grupo da DCTF Web, que aconteceu em agosto de 18 e abril de 19. Esse é um problema que seria evitado totalmente se nós tivéssemos todo o recolhimento do Senar centralizado dentro da DCTF Web, né? Então é um detalhe muito importante aí para que se acompanhe. O que o Renan falou, eu acho que é importante. Como são setorizados, né?
Então, talvez numa unidade manda para um financeiro, outra unidade manda para outro financeiro. Se todas as unidades não tiverem ciência dessa mudança, pode ser que em algum local Vai pagar pagar GPS, né? Então, aí você tem que estar Exatamente. muito atento. Tem que normatizar isso internamente aí dentro da corporação. Quem tem qualquer vínculo com esse tipo de informação ou geração de GPS ou qualquer coisa assim, tem que chamar todo mundo aí para... Manda o vídeo para eles, ó, acompanha os meninos aí que... Exatamente. Né? Uma coisa que você comentou, que o Renan falou agora também, me chamou a atenção, é que é o seguinte, né? Enquanto o Senar estava sendo arrecadado em GPS com guia avulsa, nós não tínhamos a possibilidade da chamada compensação cruzada, que é créditos administrados pela Receita Federal compensava aquilo que estava dentro da DCTF Web. Sim. Né? Como o Senar estava na guia avulsa, nós não conseguimos utilizar os nossos créditos tributários para compensar a parte Senar, porque não se cruzava essas informações, porque são entes distintos. E vou mais longe ainda, Werson. Não era, se você tinha crédito previdenciário, você ainda não conseguia compensar. Ainda não conseguia também. Porque você precisa da GFIP para fazer a compensação. Exato. Se é por GPS avulsa, tinha que ter desembolso de caixa. Exatamente. Então agora, para nós que temos aí contas gráficas, né, com créditos administrados pela Receita Federal, que são passíveis de ressarcimento, restituição, opa, para lá. Esse crédito agora também paga o Senar e com isso algumas corporações aí vão deixar de fazer o desembolso. Não é que vai deixar de pagar, né? Vai continuar pagando normal, mas vai deixar de fazer o desembolso desse recurso, tá? Em espécie, né? Fazendo a utilização aí de um outro tipo de ativo. Tá joia? Mais alguma coisa, eu acho meninos? que da parte de aquisição de produção rural seria isso. Então, a grande simplificação no sistema de recolhimento do Senar, no produtor optante pela folha. Legal. O Renan falou uma outra última coisa aqui, destacando novamente, pessoal, tudo que nós estamos falando aqui, que nós trabalhamos aqui com vocês, que é medida do Ato Declaratório Executivo Corat 7 de hoje, 30 de maio, estamos falando aqui em relação às contribuições ao Senar, derivado de aquisições de produção rural de produtores que são optantes pela contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Aproveitando esse tema aqui, né, é alvo de muito questionamento, né, é a questão da declaração de opção. Né? Hoje o regime padrão, né, sempre foi a comercialização. Então, todo ano, o produtor tem que optar pela folha. Ele já recolhe já em janeiro, beleza. Se ele já vai seguir recolhendo pela folha como ele já é, ele tem que manifestar isso para os adquirentes dele, de que ele é folha. Tem que renovar anualmente, janeiro de cada ano. Existe uma saída aí técnica, jurídica, que muitos adotam, tá? Por exemplo, a gente vai falar aqui, nós temos podemos dizer, as maiores cooperativas do Brasil são clientes nossos. E temos inclusive algumas multinacionais que operam um volume de fornecedores de produtos in natura, ou seja, um número de produtores rurais muito grande. E você fazer anualmente essa renovação, essa atualização de cadastro, podemos dizer assim, é muito pesado. Então o que o pessoal tem? Existe uma prática de mercado no sentido de pega-se uma declaração, né, deste ano, por exemplo, 2023, um exemplo, que ele optou pelo regime Y, né, e ali que ele afirma que, então, aqui, ele tem que, a lei determina que essa declaração tem efeito irrevogável e irretratável, então ele não pode voltar atrás dessa decisão, né? E na declaração se coloca-se também uma nota ou um parágrafo lá no final, dizendo o seguinte, que aquela declaração ela mantém a sua vigência, tá? Inclusive para anos calendários subsequentes, sendo que fica o declarante, que é o produtor rural, responsável por comunicar o seu adquirente, caso ele faça uma alteração de regime.
né? Então isso aí é uma forma, mas aí é uma saída, mas eu acho que cada corporação precisa analisar isso com o seu jurídico, qual que é o melhor caminho, como que isso deve ser feito, mas é sempre um desafio lidar com o cadastro do produtor rural. Isso é muito importante, até porque a responsabilidade da retenção e recolhimento é do adquirente. Perfeito. Então, numa dessa aí o produtor muda a opção, não te comunica, você ficou responsável por recolher imposto que você devolveu para ele, que você pagou para ele em forma de aquisição. É importante até nós destacarmos, lembrarmos nossos amigos, nossos clientes, né, que o Fundo Rural, a subrogação continua em vigência. Nós tivemos aquela decisão, o Wellington, o Renan fez um webinário lá em dezembro, no finalzinho do ano, falando, pessoal, caiu. Mas depois no começo do ano tivemos a novidade, né, o voto. Voltaram atrás. Não estava escrito o detalhe do voto, trocou o ministro do STF, tudo isso está no nosso portal, então por hora, até que volte a se votar, a subrogação ela está vigente e tudo isso que vocês estavam falando está vigente, tem que ser apresentado ali na FD-REINF. E melhor, né, William? Em relação à questão da subrogação do Fundo Rural, o mercado está operando ela normalmente. Né? Porque o mercado também não vê uma outra forma de se adaptar sem a subrogação. Né? Então é uma situação muito pontual, muito bem colocada. Pessoal, lá no nosso site, aqui na consultoria da Garcia Moreno, obviamente vocês terão aí as vossas particularidades, conte com a nossa equipe para todos os esclarecimentos, vai ser uma honra, um prazer participar com vocês aí no vosso projeto, mas o importante que temos para esse momento, mudou. Até 31 de maio de 2023, nós temos GPS avulsa. A partir de 1º de junho de 2023, acabou a palavra GPS avulsa para os novos fatos geradores, né? Então, arrecadações que teremos em relação à competência junho já será DCTF Web. Tá? Aí quem está nos ouvindo que não é da área operacional, que isso pode acontecer, fala assim, não, mas o que mudou? Na prática, operacionalmente, quando a gente fala de preço de produto, valor de retenção, índice de retenção, não mudou nada. Estamos falando aqui, na verdade, de procedimentos operacionais. Obrigações acessórias e arrecadação, né? Exatamente, que é como cumprir as obrigações acessórias a partir de agora, nesse novo modelo, e como fazer essa arrecadação, tá bom? Na prática, mudou a guia. Na prática, muda a guia e a atenção, né, Renan, maior que a gente tem que ter aí com a FD-REINF nessas... Sim, com certeza. No E-Social o cenário é um pouco diferente, né, Wellington? Quando a gente fala do produtor pessoa física, nós temos aí talvez uma mudança mais significativa que está no S1260. E aqui a gente já não fala mais de subrogação, né? Isso, aqui aí já talvez a gente muda um pouquinho a caixinha que você estava falando, né? E a gente tem então agora um cenário novo para quem é produtor optante pela folha. Nós tínhamos ali na versão S.1... Nesse caso, né, William, você já está falando daquele produtor que ele comercializa a produção dele, mas ele fica sendo o responsável pelo pagamento da sua contribuição, tanto à previdenciária quanto ao Senar, né? Exatamente. Ele já não transfere ao adquirente da sua produção a responsabilidade do pagamento do tributo, né? Seria aquelas situações da GPS 2712, né? Isso, então nós temos ali na legislação algumas situações que, especialmente quando o produtor rural comercializa com pessoas físicas, seja ela no varejo, consumidor final, seja outro produtor pessoa física, né, que adquire para plantio, né, do próprio produtor, para alimentação do gado ou de outro animal, né, ou mesmo com fim específico de exportação, né? Quando ele exporta direto, exportação né? direta, perdão, né, com exportação direta ao exterior. Esses produtores são operações diminutas, né? Com certeza é uma minoria, né? Mas que tem essas situações de responsabilidade, especialmente quando é pessoa física para pessoa física, né? Eles tinham a obrigatoriedade de entregar o evento S1260 lá no E-Social e não mais na FD-REINF, apenas quando eles tinham a opção pela comercialização. Então, quando o produtor pessoa física, contribuinte individual, era optante pela folha de pagamento, ele não enviava o S1260. Por quê? A arrecadação, como o Renan bem falou, acontecia ali na GPS 2712 da mesma forma que as pessoas jurídicas adquirentes faziam. Agora, como essa operação está migrando para a DCTF Web, o produtor já está no E-Social, o produtor já está na DCTF Web, né, desde o ano passado. Então, agora como esse produtor entrou na DCTF Web, com as mudanças, tudo que ele vender a partir de 1º de junho de 2023 para outra pessoa física ou diretamente ao exterior, em que ele é o responsável pelo Senar, sendo ele optante pela folha, ele passa também a ter que entregar o S1260. E aí talvez nós tenhamos uma mudança mais drástica, porque talvez o sistema nem esteja parametrizado.
alguns produtores, condomínios, né, de produtores rurais ou consórcios que operavam exclusivamente no regime de folha de pagamento, tampouco precisavam enviar essa informação. Bastava, no final do período, informar a GPS avulsa e arrecadar e estava cumprida a obrigação acessória. Agora não. Tem que parametrizar seu sistema, preparar o ERP, enviar o S1260, que já é uma mudança de paradigma, e vão passar também agora a arrecadar via DCTF Web, como vai acontecer nos subrogados pessoas jurídicas. Então, ou seja, lá no S1000, o produtor já indicava lá que ele era optante pela folha e com isso o 1260 estava dispensado, né? E como é o E-Social que alimenta a DCTF Web, nesse caso, do produtor que está vendendo, ele sendo responsável pelo recolhimento, agora ele tem que passar a informar essa informação, esses valores no 1260, ainda que ele seja optante pela folha de salários. Para que o sistema da DCTF Web consiga fazer o cálculo de quanto que é o Senar que ele deve, por exemplo. Exatamente, isso aí. Lembrando mais uma vez, né, que a gente não está falando de segurado especial. Para o segurado especial, nem a 13606 trouxe qualquer alteração lá em 2018. Ele continua obrigado a arrecadar as contribuições dele pela comercialização, até porque ele não pode nem ter folha, né? Não pode ter folha, não pode ter empregados, né? Ele trabalha em regime de agricultura familiar e ele continua lá sujeito a 1,5% e tampouco está obrigado a arrecadar GPS avulsa, né? Porque ele já fazia agora todo... Ele, na verdade, você vê, o pequeno, que é o segurado especial, já estava no instrumento de DCTF Web antes do produtor contribuinte individual. Então já estava preparado, já estava apresentando essa informação. Legal. Maravilha. Gente, isso aqui é uma pontinha desse iceberg aí da nossa loucura tributária que a gente vive todos os dias. Fica aqui mais uma vez o registro que a nossa equipe está à disposição para participar desses debates aí com a sua equipe. Convide a gente, vai ser um prazer estar com vocês. E esse conteúdo é um conteúdo que foi produzido, está aqui gravado aqui na Garcia Moreno e produzido exclusivamente para vocês aqui, nossos clientes. Então, dissemine internamente, assista junto com a sua equipe para que vocês consigam entender como tudo isso daqui vai mexer nos vossos processos internos e para todos os esclarecimentos, conte aqui comigo, com o William, com o Renan, com toda a equipe Garcia Moreno e vai ser uma satisfação. William, muito obrigado por ter aceitado o desafio. Renan, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Um abraço. Pessoal. Tchau, tchau.